Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria, neste domingo, nesta manhã, que nós entramos no seu lar, chegamos na sua casa, estamos diante de você agora, trazendo para você ensinamentos preciosos da palavra de Deus. Então, olha, você que tem a oportunidade de estar conectado, não perca um instante sequer deste ensinamento da preciosa palavra de Deus. Nessa ministração, ela também está sendo levada aí para os nossos irmãos surdos, está aí através da Thalita, ministrando por sinais para esses irmãos surdos, para os nossos irmãos de terceira idade, que não podem estar presencialmente aqui na escola bíblica dominical. É bom lembrar, queridos irmãos, que nos domingos para trás, nós estudamos sobre as obras da carne. Foi um capítulo extraordinário. Deus falou profundamente ao coração da igreja. Deus nos alertou, mostrando para nós os sinais de alerta que estão diante de nós. O que nós podemos fazer é vigiar, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar do nosso olhar, cuidar do nosso falar e saber aonde pomos os nossos pés. Então está aí uma direção do que aconteceu nos domingos para trás, mas agora por diante nós vamos ter ensinos preciosos sobre o fruto do Espírito. Então, querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus, fique firme, ligado nesta transmissão especificamente para você. Que o nosso Deus te abençoe, te cubra de paz. E neste culto que vamos oferecer ao Senhor, nas ministrações do louvor, continue ligado, firme até o final desta escola, em nome de Jesus. Um cântico de fé, de adoração, um cântico que te agrada, Senhor, que seja verdade daquilo que nós professamos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós queremos dizer para Ti, Senhor. Ó Deus, habita no meio dos louvores do Teu povo, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar um pouquinho. Dos céus, a criação se prostra aos teus pés, tu reinas vestido de glória. Rei dos reis e Senhor dos senhores, te adoram aos teus pés. Adoramos o teu santo nome, Pra Senhor. sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, pelo Deus que sabe me maravilhar. Ele é. Tu és totalmente amável, Tesouro desejável que eu procuro. tu és um fogo apaixonado. Eu sou do meu amado e ele é meu. Deixa ele ser o rei da sua vida. Pra sempre governará. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais
Santo é o teu nome, Senhor. Digno de todo louvor. Tua presença, Senhor, enche a nossa alma com vida, com alegria, com renovo, com presença, com certeza de vida eterna, Senhor. Nós não servimos um Deus morto, nós não servimos um Deus que está pendurado no madeiro, nós servimos um Jesus vivo, ressurreto dentre os mortos. A morte não pôde deter, o inferno não pôde detê-lo. Ó Deus, nossa alma se derrete como cera diante do esplendor da tua glória, Senhor. Maravilhados, quebrantados nós ficamos, Senhor, porque tu és o Deus de toda a terra e tu estás presente neste lugar. Nós declaramos: nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é grandioso. Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Cante mais uma vez.
Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Você que está em casa, não pôde estar conosco aqui no templo, você também vai estar participando, né, do nosso estudo, aprendendo mais a palavra do Senhor. E o nosso estudo de hoje se chama, tem um nome, né, leva o nome de Fruto do Espírito, a marca do caráter cristão. Este é a terceira parte do nosso estudo que nós estamos tendo. Primeira parte que nós falamos o conflito da alma, ou o conflito na alma, né? Depois, a segunda parte, nós falamos sobre as obras da carne. E agora nós vamos falar o fruto do Espírito, a marca do caráter cristão. E antes de nós começarmos, nós vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós estamos diante do Senhor, ó Deus, estudando a Tua palavra, e nós pedimos ao Senhor que venha falar profundamente a cada coração que está ouvindo essa instrução de que o Senhor tem nos dado, que o Senhor possa nos ensinar, que o Teu Espírito Santo ache liberdade em cada coração, e que o Senhor possa estar nos confrontando, nos tirando aquilo que não é do Senhor, colocando aquilo que nós estamos necessitando, que a Tua palavra encontre guarida, Senhor, dentro dos nossos corações e da nossa mente. Que o Senhor possa ter total liberdade a falar conosco, em nome de Jesus. Nós começaremos falando, lendo a palavra de Deus, mas antes eu quero que você saiba, há muitas pessoas que dizem frutos do Espírito, quando, na verdade, é o fruto. Paulo, quando ele está falando, ele não fala de uma árvore, né? Então, ele está falando de um fruto, é o fruto do Espírito. Seria como uma laranja, que tem vários gomos, né? Então, é uma laranja porque ela tem aquele monte de gomos. Se ela fosse só um gomo, ela não seria uma laranja. O fruto do Espírito nós vamos ver algumas facetas, algumas especialidades do fruto dele no cristão. E você tem muito o que aprender, como eu aprendi, que eu estou aprendendo também da palavra do Senhor. O texto bíblico, são dois textos pequenos, um está em Mateus 12, de 33 a 12, 33, Gálatas 5, 22 a 26. A primeira parte, Jesus falando, ele falou assim: considere, uma árvore boa dá muito fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois a árvore é conhecida por seu fruto. E Paulo, em Gálatas 5, finalzinho já desse texto do capítulo 5, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne e com as suas paixões, com os seus desejos, e se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Dentro desse texto, a gente já pode aprender algumas coisinhas. Primeiro, nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor, né? A Bíblia fala que o cristão é conhecido pelo fruto que ele recebeu, que foi produzido nele, assim que ele se entregou a Jesus. Assim que você recebe Jesus como seu Senhor, seu Salvador, o seu espírito imediatamente regenerado, e aí o Espírito Santo passa a habitar no seu espírito e vai te instruindo a como viver nessa terra. E Paulo coloca aqui que o fruto, ele coloca 9 facetas do fruto. E isso é o caráter do Espírito Santo produzido em nós, para que nós possamos viver nessa terra com o caráter de Cristo, vivendo para agradar o Senhor nosso Deus. E ele diz aqui nesse texto assim, que contra essas coisas não há lei. Quem é que vai poder condenar
uma pessoa que tem o fruto do Espírito, que anda nessa terra com amor, com alegria, com paz, com paciência, benignidade, todas essas facetas do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, nós vamos estar aprendendo nessas aulas da agora para frente. Hoje, nós vamos ter a primeira parte. Domingo que vem, nós vamos falar também. No último domingo do mês, nós ainda estaremos falando, fechando esse estudo. Vimos até agora sobre as obras da carne. Paulo apresenta 15 nesse texto dele, 15 obras da carne. Mas não é só essas aí. Você vai pesquisar na Bíblia, você vai achar várias obras da carne. Várias. É tanto que ele encerra falando em coisas semelhantes a esta. Ali ele pontua a prostituição, a impureza, a lascívia e outras ali. E ele falou assim, olha, e coisas semelhantes a essa. Então, tem vários. E o cristão, ele precisa, quando ele aceita Jesus, ele vai ter dentro dele, o eu dele ainda está bem acentuado, tem dentro dele duas vontades. Uma, ele quer fazer a vontade de Deus, mas a vontade da carne, do velho homem, do velho Adão, está ali. É uma guerra sem fim. Todos os dias, o velho homem está batalhando no campo da nossa mente. É uma insistência. A obra da carne é tão terrível que ela não pode ser expulsa. Ela tem que ser crucificada todos os dias, até o dia que o Senhor nos aperfeiçoar o nosso corpo, com um corpo transformado. Aí sim, a estatura do varão perfeito em nós chegar, nós estaremos livres dessa carne, essa obra dessa carne. Não é fácil, mas nós vamos vencer cada dia. Cada dia a gente está ali vencendo isso. Por isso, nós devemos mortificar, porque o fruto do Espírito foi produzido em nosso espírito. E nós não podemos deixar que a obra da carne venha cobrir, venha impedir o desenvolvimento desse fruto em nós. Nós precisamos poder ter condições de estar lutando contra ele. E nós temos, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus habitou em você, você aceitou Jesus, habitou em você, você tem autoridade, você tem poder para assumir a direção da sua vida. E não permitir que essa obra da carne te domine, porque você tem o Espírito Santo de Deus. E nós vamos aprendendo a cada dia como controlar, como nós devemos ser, como controlar, como mortificar essa obra da carne. Obra da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne são os desejos natural, no homem natural, que nós recebemos, de Adão, essa nossa natureza, e nós colocamos isso em prática. A nossa agressividade, o nervosismo, a inveja, a falta de paz, isso faz parte da obra da carne na mente do homem natural. Agora, o fruto do Espírito, ele é produzido de forma sobrenatural no homem pela ação do Espírito Santo. Nós não podemos produzir o fruto. Não adianta eu querer ser bonzinho, falar assim, olha, eu quero ter paz, eu vou ter paz. E como é ensinado em algumas religiões zen, que nós temos visto aí, esotéricas, você conquistar a paz sem Cristo. Não existe paz sem Cristo. Não existe bondade sem Cristo. A obra da carne, ela é um convite ao pecado. Olha o que Gálatas 6:8 nos diz. O que semeia na carne, quer dizer, que vive segundo a velha natureza, da carne ceifará corrupção. Ainda continua, a concupiscência, que é o desejo desfreado, da velha natureza, vai nos conduzir para a morte espiritual. E a morte espiritual é separação entre Deus e o homem.
O pecado nos faz essa separação. A Bíblia fala sobre isso. Agora, o fruto do Espírito já é diferente. Ele nos chama para a santidade. Olha que bacana, né? O fruto do Espírito é um chamado para a santidade. E o que é o fruto do Espírito? De acordo com o dicionário do Wycliffe, ele diz o seguinte: o fruto do Espírito são os hábitos, princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada cristão. Aquilo que era só ruim em nós, está lá agora produzido, foi colocado em nós um fruto que ele precisa ser desenvolvido dentro de nós. Esses são os hábitos, né? Princípios, são resultado de uma vida de comunhão com o Senhor. Sem o Senhor, nós não conseguimos. Podemos ser bonzinhos, podemos ser alegres por algum momento, podemos ter uma paz momentânea, mas não é isso que o Senhor está querendo conosco só. Ele quer que seja eterno em nós esse fruto. E começamos aqui. Ter paz, ter tranquilidade, ter harmonia, ter esperança, né? Ter sabedoria, tudo isso é o Senhor que vem nos dando, colocando em nós. O Romanos capítulo 6, 22 diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, nós estamos tendo esse fruto, desenvolvendo esse fruto em nós, até a vida eterna. Nós vamos viver de acordo com o que o Espírito Santo quer que nós vivamos aqui na terra. E contra essas coisas, não há lei. Não é isso que Paulo diz? Não há lei. Aquilo que o Senhor estabeleceu no nosso coração, não tem nada que vai impedir de você usar, porque Ele está dentro de você. Depois que nós somos libertos do pecado, todo crente, eu grifei isso aí para você prestar bastante atenção, tanto eu como você, precisa desenvolver o fruto do Espírito. Os dons espirituais são presentes de Deus, são dádiva divina para nós. Mas o fruto precisa ser desenvolvido, cultivado em nós. O Espírito Santo, ele desenvolve o seu fruto em nós, e à medida que nós nos aproximamos dele, de Deus, procuramos ter uma vida de comunhão e santidade, esse fruto vai só se desenvolvendo, vai só expandindo em nossa mente, e as pessoas vão ver em você o caráter de Cristo. O caráter de Cristo sendo mostrado, né, para todo aquele que está por perto do cristão. É isso que o Senhor quer. Mas a gente não pode confundir uma coisa. Há muitas pessoas que acham que o importante é ter dom. Eu vou buscar os dons espirituais, vai para monte, faz jejum, faz oração, faz um monte de coisa para receber os dons do Espírito. Mas o importante, os dois são importantes, mas o fruto do Espírito é uma coisa muito, muito, muito importante na nossa vida. Olha que eu coloquei ali as perguntas. Qual é a prova de que alguém é um cristão fiel? Que ele agrada a Deus, que ele é santo e controlado pelo Espírito Santo de Deus? É ele ter dom? É ele falar em línguas estranhas? É ele ser um profeta? É ele ter dons de maravilhas? É ele ter dom de milagres? E a outra pergunta, eu coloquei assim: o que é que demonstra que o cristão vive uma vida cristã segundo a vontade de Deus, segundo a sua palavra? É o fruto do Espírito. É ele que vai fazer a diferença em nós. É ele que vai colocar em nós e vai ser desenvolvido, e nós vamos conseguir viver nessa terra de forma que o Senhor, que agrade ao Senhor. E sabendo que o fruto, ele tem prioridade sobre os dons espirituais, o dom do Espírito. 1 Coríntios 13, de 1 e 2, eu coloquei só essa parte, esses dois versículos, só para você ter uma ideia sobre isso. Olha, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, que faz parte do fruto,
Serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retime. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Então, não adianta eu ter todos os dons, se eu não tiver o fruto do Espírito. Quando a gente está lendo a carta de Corinto, a gente vê que lá a igreja, ela possuía todos os dons espirituais. A igreja possuía. Mas quem estava predominando ali era a obra da carne. Inclusive, a primeira coisa que Paulo vai falar sobre a inveja e o ciúme que ocorria no seio da igreja. Então, isso aí é obra da carne. Eles tinham os dons. E uma outra coisa também. Jesus um dia estava falando com o povo, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falando que ele iria... Deixa eu só pegar o texto aqui, só para ficar mais fácil. Para a gente estar falando sobre ele aqui. É que as pessoas iam chegar perto de Jesus, né? Capítulo 7. Deixa eu ver aqui. Capítulo 7, o verso 21 diz assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, olha que interessante, muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: não vos conheci, apartai de mim, e os que praticai a iniquidade. Você vê como que é sério essa questão do fruto do Espírito. Jesus está falando assim: olha, o seu dom eu conheço, mas você eu não estou conhecendo, porque não tem o caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito. Ele tinha outros motivos para estar praticando esse tipo de dom que eles recebiam ali. E aí, é o fruto do Espírito que mostra se uma pessoa é um crente espiritual ou não. Nós vamos ver uma diferença aqui dos dons, né? E a diferença entre os dons e o fruto do Espírito. Os dons, achei uma lista bacana, os dons são dados, recebido. O fruto é gerado em nós. Já começou a ser diferente, né? O dom vem de fora, do alto. O fruto vem do interior. O Senhor coloca lá no nosso interior. Os dons vêm completos, perfeitos. O fruto requer tempo para crescer e se desenvolver. Isso quer dizer, se eu aceitar Jesus, se eu aceitei Jesus hoje, o Espírito Santo vem habitar em mim. Ele coloca dentro de mim o fruto do Espírito, o fruto dele. Só que eu não vou mudar de uma hora para outra. É todos os dias vai ter esse desenvolvimento do fruto em mim. As coisas que vão acontecendo, as lutas, as batalhas, as situações que eu vou passando, é que vai fazendo com que eu treine esse fruto, que eu vou conhecendo, que eu vou vivenciando e desenvolvendo esse fruto que o Espírito Santo colocou dentro de mim. Isso é muito importante que a gente saiba. Se eu converti ontem, não quer dizer que eu mudei hoje radicalmente. Eu vou estar em crescimento, em desenvolvimento. O meu espírito imediatamente foi regenerado. Mas eu tenho uma batalha muito grande ainda dentro de mim e eu preciso com que esse fruto que vai se desenvolvendo se manifeste. E as coisas que vão acontecendo, as lutas, as situações, é que vai fazer com que eu coloque em prática, eu aprenda a colocar em prática esse fruto. Está lá dentro da gente. Os dons são dotados do poder de Deus. O fruto é uma expressão do caráter de Cristo. E nós devemos, cada dia, sermos mais parecidos com Jesus. Cada dia. As pessoas olham e veem, você é diferente, você tem algo diferente. Você deve ser religioso, né? É porque você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. E plantado dentro de você, o fruto é produzido. O fruto é produzido, os dons
vem de fora para dentro. O fruto vem de dentro para fora. Os dons são uma manifestação da obra de Deus sobre o crente. O fruto é uma manifestação no crente. E aí, agora nós vamos ver a segunda parte desse estudo nosso. É uma parte que fala sobre a conquista sobre a carne. Se a carne, eu falei no princípio, ela não pode ser expulsa, ela está ali até o dia que houver a transformação do meu corpo, quando o Senhor fazer a regeneração por completa, que nós estaremos com o corpo transformado, essa carne está ali vivinha com as suas obras. E nós vamos estar aprendendo algumas coisas sobre essa situação que aqui estou falando com vocês. Essa conquistar, dominar essa carne. Gálatas 24 e 25. Ali nós aprendemos que essa conquista, ela pode ser obtida através de duas atitudes, esse domínio sobre a carne, né? E devemos tomar uma coisa, nós devemos evitar. Eu vou mostrar para vocês, são duas atitudes que nós devemos tomar e uma nós vamos evitar. E qual é a primeira? A primeira, de acordo com Gálatas, é que nós devemos crucificar a nossa carne. Olha o que diz o texto, o verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Que é a concupiscência, quer dizer, o desejo desfreado de pecar. Os nossos maus impulsos, nós podemos crucificar a carne, essa atitude é possível para aqueles que são de Cristo. Como eu disse antes, há muitas pessoas ensinado que eles devem fazer algum sacrifício para mortificar a carne. Precisa, para ele ser melhor, para ele se aproximar da sua deidade, da divindade. Mas o Senhor tem nos ensinado que nós podemos fazer isso com Cristo em nós, com a ação do Espírito Santo em nós. Então, os nossos maus impulsos e apetites, né, paixões e concupiscência, antes que nos dominavam, agora, depois que nós aceitamos o Senhor Jesus, elas não podem mais exercer controle sobre a nossa vida. Essa decisão, ela precisa ser renovada todos os dias. Nós precisamos crucificar essa carne todos os dias. Sabe por quê? Os nossos impulsos, os nossos apetites, as nossas paixões não estão mortas dentro de nós. Então, nós temos poder para resistir a nossa carne. Paulo, escrevendo a Timóteo, jovem pastor, rapaz novo, foi para o ministério, mas Paulo orientou ele assim, olha, 2 Timóteo 2, 22, ele diz que era preciso que ele fugisse dos desejos carnais, dos desejos da mocidade. Diz assim, ele falando, Paulo escrevendo para Timóteo, foge, outro sim, das paixões da mocidade. E aí ele fala, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Ele falando aqui, olha, o que ele diz aqui, justiça, fé, amor e paz, faz parte do fruto do Espírito. E ele fala que nós podemos resistir, e nós temos que resistir. Caim, quando ele estava maquinando em vingar do irmão, porque ele sentiu inveja, ele sentiu ciúmes do irmão Abel, ele não quer matar o irmão dele. O Senhor chega até ele e fala com ele, Caim, o pecado jaz à porta, e cabe a você dominá-lo. O crente, ele tem que ter ciência disso. O Senhor Jesus, ele não vai descer à terra para nos segurar, para que nós não cometamos pecado. Ele não vai descer e falar assim, você não pode fazer.
Ele não vai te amarrar, te trancar dentro de uma casa para você não pecar. Até parece que dentro de casa não peca, né? Mas você, que quando recebeu o Senhor Jesus, nós, como recebemos o Senhor Jesus, nós temos o domínio sobre esse pecado, essa carne que tenta todos os dias nos derrotar. Todos os dias quer levar-nos para baixo. E nós temos isso, porque o Senhor nos deu poder sobre isso. Esse conquistar sobre a carne, primeiro ponto, primeira atitude que nós devemos tomar foi crucificar a nossa carne. A segunda coisa que nós devemos, atitude que nós devemos tomar é andar no Espírito. É andar no Espírito. O texto de Gálatas 5:25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então não adianta só eu querer crucificar as obras da carne. Hoje eu não vou pecar. Hoje eu não vou falar mal de ninguém. Hoje eu não vou desejar nada. Hoje eu não vou ter ciúme de ninguém. Hoje, não adianta só isso. Porque amanhã tu vai estar de novo lá e você não vai resistir à luta entre a carne. Então você precisa andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Primeiro é ser guiado por Ele. Como? Com sabedoria. A sabedoria. Colossenses 4:5 diz que nós devemos portar com sabedoria com os que são de fora. Quem é guiado pelo Espírito, ele sabe tratar com sabedoria com o outro, que nem é cristão. Sabe como agir com os que estão dentro da nossa família e fora dela. Não é grosseiro, é amável, sabe como agir, porque ele usa a sabedoria vinda do alto, é guiado pelo Espírito Santo. Uma outra coisa, Efésios 5:8-9, diz assim que nós antes era trevas, mas agora nós somos luz. E a luz produz bondade, verdade, justiça, porque na claridade você vê a verdade, você consegue enxergar. Também fala que nós devemos andar, lá em Romanos 13:13, com dignidade, não em orgia, em bagunça, em baderna, em brigalhar, nada disso, mas com dignidade, porque Cristo é o nosso referencial. E aí, 1 Pedro 2:21 e João 13:15, Pedro fala assim, olha, Jesus é o exemplo que nós devemos ser seguido. E o próprio Jesus, lá em João, ele fala assim, que Ele nos deu o exemplo, Ele nos deu. Nós devemos agir como Jesus agia. Quando nós estamos enfrentando alguma situação, pense o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Aí sim, você vai tomar a posição que Jesus iria tomar. Você ia gritar? Jesus gritaria naquele momento? Jesus ia bater? Jesus ia espancar? Jesus ia chamar a atenção daquela forma? Então nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Andar em espírito é isso, é andar em sabedoria, é andar na luz, é andar com dignidade e na pegada de Jesus. E assim, como nós decidimos a crucificar a carne, nós devemos também nos empenharmos em nos identificarmos com as coisas do Espírito. Porque nós ressuscitamos com Cristo, e nós precisamos buscar as coisas que são do alto. Todos esses três textos que eu coloquei, de Romanos, de Colossenses, de Filipenses, ele trata sobre isso. Buscar as coisas que são do alto. É assim que o Senhor quer que nós vivamos, buscando sermos parecidos com Jesus e nos identificando com as coisas que são do Espírito. E o último ponto que nós vamos falar, a terceira aqui, é que nós devemos evitar, nós não devemos nos deixar vangloriar, se achar, eu sou perfeito, eu não erro, eu estou sempre certo, eu sou um super crente. Isso não é bom. Paulo está falando sobre isso, olha, não vos deixe possuir de vanglória,
provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É consequência de uma pessoa que vive dessa forma, se achando que é o santarrão, porque nós temos dentro de nós ainda a obra da carne que está ali, a carne, a velha natureza, que nós temos que lutar com ela todos os dias, se a gente se porta dessa forma, se vangloriando, na verdade, o fruto do Espírito não está sendo desenvolvido em nós. E vai provocar inveja, confusão, vai desafiar as outras pessoas a viver de acordo com o que eu acho que é certo. Quantas vezes a gente viu isso nos crentes mais antigos? A gente via, né? Eu sou crente há muitos anos, eu via que as pessoas achavam que o outro tinha que ser santo, ele só tinha o fruto do Espírito, se ele tinha um cabelo muito grande, se ele não maquiava, se ele não cortava nem as unhas do pé, né? Isso era santidade. E aí as pessoas queriam mostrar uma aparência do que por dentro não era. Mas quando a gente deixa o Espírito Santo e desenvolvemos o fruto do Espírito, o que nós fazemos é para exaltar o nome do Senhor e não nos vangloriar por coisa alguma. Porque sem o Espírito Santo, nós não conseguiremos desenvolver esse fruto que Ele produziu em nós. Nós precisamos da ajuda dEle. E aí, esse fruto, o fruto do Espírito Santo, ele está relacionado com algumas atitudes. Os 3 primeiros que vai ser falado no domingo que vem, vocês vão ver que eles estão relacionados com as nossas atitudes para com Deus. No outro domingo, nós estaremos estudando mais 3 partes do fruto, que é as minhas atitudes com o próximo. E o último domingo, nós estaremos falando das atitudes para consigo mesmo, você. E é muito interessante, você vai ter muita coisa para aprender acerca do fruto do Espírito, e eu tenho certeza que você vai desejar ardentemente que haja um desenvolvimento profundo, grandioso em seu coração com esse fruto, com o fruto do Espírito. Concluindo aqui, eu deixo essa palavra para você. Você que está aí ouvindo, até agora aprendendo a palavra, absorvendo esse ensinamento, o fruto do Espírito é a manifestação exterior da vida interna. Quer dizer, o que eu estou demonstrando aqui fora vem lá de dentro, está produzido de lá. É a presença do Espírito Santo que produziu o fruto em nós, e isso vai formar o nosso caráter, o caráter do cristão. A excelência de Jesus em nós, produzida numa pessoa que foi regenerada, ou seja, é a marca da espiritualidade cristã. E 2 atitudes, nós vimos aí no finalzinho, nós precisamos tomar. Crucificar a carne com seus deleites e desejos e andar no Espírito, tornando-nos dóceis ao comando dele, dia após dia, sensíveis à sua voz e à sua fala em nosso coração. Uma atitude que nós precisamos evitar é a vanglória, que é o oposto de uma vida submissa a Cristo. Fechando isso, eu quero te agradecer você por ter nos ouvido neste momento e agradecer o Senhor Deus que está trabalhando no seu coração, na sua mente e te ensinando como Ele gostaria que você vivesse e continuasse vivendo nessa terra. Gostaria de orar por você neste momento. Deus, nós agradecemos por esse momento que nós passamos aqui, aprendendo da Tua Palavra. Teus filhos, ó Deus, ouviram a Tua Palavra em casa, e agora nós pedimos que o Teu Espírito Santo complete tudo aquilo, Deus, que é necessário, e que o Teu Espírito Santo venha a cada momento perpetuar a palavra no coração dessa pessoa, e que eles possam honrar o Teu nome aqui na terra. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E aí, irmãos, gostaram? Viram que bênção? Vocês tiveram hoje aqui uma introdução à palavra que o apóstolo São Paulo escreveu aos Gálatas.
falando do fruto do Espírito. Que coisa tremenda! Nós aprendemos que nós temos que continuar ligados em Deus. Num mundo como esse, cheio de tantas lutas e de tantas dificuldades, de tantos embates, principalmente de tantas incertezas, nós temos que continuar ligados, aliançados com o Eterno, estarmos aí com a nossa vida entrelaçada com Deus. Continue firme, continue com o seu coração ligado ao Senhor. Em nome de Jesus, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas fique com o Senhor. E agora gostaria de lhe convidar, antes do encerramento dessa escola bíblica dominical, quero te convidar para duas coisas. Primeira, para que você continue firme até Jesus voltar, continue aliançado com Ele, continue sendo um dizimista fiel, continue sendo uma pessoa que sirva ao Senhor, mesmo à distância nesse momento, mesmo de dentro da sua casa, dando bom testemunho para com a sua família. E olha, falando-se em dízimos e ofertas, a Bíblia nos diz aqui em Malaquias capítulo 3, no versículo de número 10, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Nesse momento nem todos podem vir, mas todos podem enviar. Você pode enviar o seu dízimo pelas vias eletrônicas, através do Pix, que é um aplicativo disponível para você 24 horas, sem você pagar nenhum centavo por ele. Você pode enviar uma oferta para a manutenção da casa de Deus, do templo, mas também, principalmente, para a continuidade da pregação do Evangelho. É um imperativo de Deus entregar o dízimo na casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa eu repreenderei o devorador, vós sereis um povo abençoado e uma terra deleitosa. Olha aí, você pode fazer isso agora, e quero orar por você, antes desse encerramento, em nome de Jesus, que a bênção do nosso Deus alcance o seu coração agora, alcance a sua vida, que o Senhor faça com que esta semente plantada na casa do Senhor se transforme numa árvore frutífera para a próxima geração, para a sua vida nesse momento, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. E assim, querido irmão, nós finalizamos a nossa escola bíblica dominical. Te convidamos para que você esteja hoje conosco no culto das 7 horas, né? Porque você com certeza vai estar em casa. Nós teremos 2 cultos, um às 5 horas e outro às 7. O das 5 não tem transmissão, mas o das 7 tem. E você pode estar ligado conosco no culto das 7, participando da ceia do Senhor. Que o nosso Deus te abençoe, e até o próximo domingo, com mais uma lição preciosa do fruto do Espírito.